Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco, nos nossos lares e famílias, neste domingo, dia do Senhor, na nossa escola dominical, quando nós damos sequência aí ao nosso curso de conhecimento da nossa Bíblia e vimos, o Velho Testamento de uma forma bem rápida, a fase do Pentateuco, do Reino Unido, depois o Reino Dividido, o cativeiro babilônico, o momento da restauração, da volta para a Terra Prometida. Vimos que houveram 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento, um período chamado intertestamentário, e nós chegamos aí no Novo Testamento, estamos estudando os Evangelhos, dando início aí ao estudo da Palavra de Deus, na sua sequência, no nosso objetivo de conhecê-la mais, melhor, e assim termos uma vida que glorifique mais e mais o nosso Deus. E vimos a respeito da sua composição, que não aconteceu no mesmo momento em que Jesus percorria as cidades, ensinava, mas foi uns 30 anos após a sua morte e ressurreição, que Marcos escreveu a primeira biografia, o primeiro evangelho em questão de tempo, depois Mateus, Lucas e finalmente João, no final do primeiro século, ali o ano 90 mais ou menos depois de Cristo. Então isto é interessante para a gente ter elementos para entendermos melhor a palavra de Deus. Com certeza, o Espírito Santo é quem nos ilumina, é quem nos esclarece, é quem nos habilita a pregar a palavra de Deus. E com certeza, quanto mais, melhor nós conhecemos, melhor vamos ser usados também na proclamação da palavra de Deus. E por isso a importância de estarmos trabalhando os recursos humanos, os recursos do registro, da época, da cronologia dos acontecimentos, lembrando também dos critérios, os 4 evangelhos tratam do ministério, da vida de Jesus, da sua obra redentora, mas eles tiveram objetivos específicos, conforme nós já vimos. E lembrando que, num primeiro momento, então, nós encontramos os registros a respeito do nascimento e da infância do Senhor Jesus Cristo. No segundo momento, conforme nós vimos domingo passado, aos 30 anos, dando início ao seu ministério, lembrando ali da participação importante do precursor, João Batista. Vimos a respeito do seu batismo, da sua tentação e nesse momento de estabelecimento do início da convocação dos discípulos. E hoje nós vamos entrar numa segunda ou numa terceira fase, que diz respeito ao ministério de Jesus na Galileia. A Jerusalém, a Judéia, ficava mais ao sul de Israel. Depois do estado da Judéia ao norte, acima, ficava Samaria, conforme a gente lembra o acontecimento com a mulher samaritana, e Judéia, Samaria e Galileia, que ficava ali próximo ao lago, também chamado mar, mas era um lago de Genezaré, cuja região se chamava Galileia. E esse período, então, inicial do ministério de Jesus, dentro, então, desse estado da Galileia.
e né, os textos bíblicos relacionados a este momento do início do seu ministério é Mateus capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 12, Marcos capítulo 1, versículo 21 ao capítulo 6, versículo 29, Lucas capítulo 4, versículo 33 ao capítulo 9, versículo 9, e esses três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles caminham bem próximos, né, aos acontecimentos, com algumas diferenças, mas são chamados sinóticos porque eles trabalham bem perto os mesmos acontecimentos. E no Evangelho de João, que tem um propósito, um critério diferente, enfatizando principalmente as viagens de Jesus até Jerusalém, a divindade do Senhor Jesus, conforme a necessidade da época, quando João o escreveu no final do século, e se comparam a esse momento do início do ministério de Jesus, do capítulo 4, versículo 43, até o capítulo 5, versículo 47. Né? Então, infância, nascimento, infância de Jesus, o estabelecimento, né, do seu ministério, com o batismo, com a tentação, com a convocação dos primeiros discípulos, a presença de João Batista, traz-nos, portanto, a esse terceiro período que é o início do seu ministério nessa região mais norte de Israel, né, ali no estado da Galileia, que compõem aí esses capítulos e esses versículos. Algo interessante para a gente saber é que esse tempo, essa fase é também chamada a fase da popularidade, né? Porque foi um tempo onde Jesus fez muitos milagres, curou muitas vidas, libertou, enfim, ele atingiu muitos anseios, as necessidades dos povos. Então, é um período, portanto, desses acontecimentos que o tornou muito procurado, muito famoso. E uma forma da gente ver isso, conforme eu vou estar lendo, é no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25, né, que expressa: Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Leiamos Mateus 4, 23, 24 e 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, que era a nação, o país ao norte da nação de Israel também. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Então foi aí num primeiro momento, né, dos 30 anos de Jesus, quando ele começa o seu ministério de pregação a respeito do seu reino, o reino dos céus, e caminhando em direção ao Calvário, nesse primeiro momento, através de muitos acontecimentos sobrenaturais, milagrosos, atendendo os anseios, as necessidades dos povos, que aconteceram de uma forma especial ali na região da Galileia, norte de Israel, é chamada a fase da popularidade, né, por causa desse alcance a necessidades pessoais desta vida neste mundo de muita gente. E faz parte no desenvolvimento dos evangelhos desse tempo, para a gente lembrar, por exemplo, o Sermão do Monte,
né, que no Evangelho de Mateus é desenvolvido do capítulo 5 até o capítulo 7. E também os milagres, né? Marcos e Lucas fazem alguma referência também ao Sermão do Monte, mas é Mateus que o desenvolve mais nesses 3 capítulos. Os milagres nós acompanhamos os registros, né, em todos esses evangelhos, e nós assim os encontramos. De uma forma especial, a convocação que ele faz aos 12 discípulos, para estarem com ele, para caminharem com ele, e que vão se tornar na sua partida os apóstolos, dando assim continuidade à sua obra, através da sua igreja agora, de representantes de várias nações e de vários povos. Também nesse momento nós encontramos as parábolas de uma forma especial, através, né, do Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas 8, são parábolas relacionadas ao reino dos céus. Né, nós encontramos no final outras parábolas com vistas a outra direção de ensinamento, mas faz parte também desse momento, dessa fase de popularidade, chamada a fase do seu ministério na Galileia. Também esse momento que ele traz histórias sobre acontecimentos comuns da vida das pessoas, chamada parábolas, ensinando princípios, valores cristãos, divinos, né, de forma a vivermos agradando ao Senhor, na sua vontade. E também esse momento ele vai se encerrar com a morte de João Batista, e também com o único milagre que é registrado em todos os 4 evangelhos, ou seja, João fala também do evangelho da multiplicação dos pães. E é interessante que João, ele trabalha muito o significado dos sinais, dos milagres, e esse período, portanto, da Galileia, ele se encerra com a morte de João Batista, conforme o registro dos 4 evangelhos, e do milagre da multiplicação dos pães. Quando então virá o início de um momento de perseguição, que de uma forma especial não está à frente delas a liderança política, mas principalmente a liderança religiosa judaica, né? Os fariseus e os saduceus, né, enciumados com a popularidade de Jesus, com as suas realizações. Então, após esse momento de muitos milagres, de muita popularidade, né, Jesus vai então partir agora para uma outra região e vivendo um novo momento, conforme nós vamos estar vendo no próximo domingo. Então, o nosso estudo hoje do Novo Testamento, que começa com os evangelhos, né, a vinda de Jesus, onde no primeiro momento nós lemos a respeito do seu nascimento, da sua infância. Depois já chegamos aos seus 30 anos, quando é um segundo momento do estabelecimento do seu ministério, né, através da presença de João Batista, do seu batismo, da tentação, da convocação, do início da convocação dos discípulos. E agora, nesse terceiro momento, nós já o encontramos ativo, né, nessa região norte de Israel, chamada Galileia, realizando muitos milagres, passando pelas cidades, curando muitas pessoas, libertando, né, pessoas em situações terríveis de possessão de diversas áreas, e até que trazendo esses ensinamentos conforme o Sermão do Monte, várias advertências também nesse período a gente encontra, até quando ocorre o momento da morte de João Batista, quando então nós partimos para uma nova fase, um novo período que nós vamos estar vendo no próximo domingo.
tá certo? Então eu gostaria de encerrar lembrando esta questão das manifestações poderosas de Jesus, conforme o texto que nós lemos, onde em Mateus 4, 23 a 25, onde tantas curas, tantas libertações, tantos benefícios físicos, pessoais eram manifestos no intuito de expressar a sua presença do seu reino, mas com certeza na ênfase, conforme vamos ver na outra fase, de uma convocação aos valores espirituais. Então, a importância de entendermos que não é esta a questão principal, conforme Deus sendo Deus, ele realiza milagres, ele manifesta os seus poderes, mas de uma forma natural. Essa vida se desenvolve conforme os seus parâmetros estabelecidos e dentro da sua divindade, dos seus propósitos, ele realiza também os seus milagres, mas conforme os mesmos, em alguns períodos com intensidades, em outros menos, mas sempre visando o seu plano de redenção, de convocação do seu povo. E eu chamo a atenção dos irmãos porque a gente aí administra essa situação da pandemia, a gente administra essa situação de testemunhos tão maravilhosos, que a gente percebe a intervenção, a manifestação do poder de cura de Deus, como também nós acompanhamos servos do Senhor dentro dos seus propósitos, sendo chamados para a sua presença nos céus, deixando esse sistema de mundo. Então, o que compete a nós sabermos que Deus é Deus. Ele pode faz, realiza ainda muitos milagres, mas ele tem os seus propósitos, é ele que define, é ele que age. A nossa posição é a posição de estar sempre glorificando, manifestando o principal, que é a mensagem de salvação da vida eterna no Senhor Jesus Cristo, e crendo também, conforme temos testemunhado, nas suas operações milagrosas, sobrenaturais, mas sabendo que é Ele que define, Ele tem os seus propósitos, e a direção principal da nossa missão é voltada para a direção espiritual da vida eterna, porque de fato os benefícios dessa vida um dia acabarão, terminarão. Mas da eternidade não, principalmente da vida com Ele, para a adoração a Ele, para a glorificação a Ele, será eterno, e para o benefício de uma vida sem dor, sem sofrimento, e conforme a sua palavra nos diz, na eternidade ela será completa e ela será eterna. Então ficamos com mais esse momento, desse aprofundamento no estudo do Novo Testamento através dos Evangelhos, nesse primeiro momento, trabalhando sobre a vida de Jesus. Hoje, nessa parte, o seu ministério, o seu trabalho na região da Galileia, manifesta em muitos milagres, em muitas curas, mas com certeza, conforme veremos, deixando claro que dentro dos seus propósitos, e cujo principal é o propósito espiritual da salvação e da eternidade com o Senhor nos céus, e da vida para a sua honra e glória, mesmo aqui neste mundo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse momento de lermos a Tua Palavra e refletirmos a respeito dela de uma forma especial nesta área, Senhor, tão necessitada nossa nesta vida e nesses tempos, visando a cura, Senhor, das enfermidades, ó Pai,
mas reconhecendo, Senhor, sempre os teus propósitos, que é o Senhor que define. Então, sempre estarmos atentos, confiando, orando, pedindo, crendo, mas nos submetendo à tua vontade, aos teus propósitos, e, ó Deus, acompanhando tanto, ó Deus, aqueles que são na perspectiva desta vida curados, como aqueles que partem na certeza de que em Cristo Jesus manifesta-se a cura eterna, onde nos céus não mais sofreremos e não mais separaremos. Reconsagramos a Ti, as nossas famílias, a nossa igreja, te pedimos ajuda para sermos conhecedores mais e mais da Tua palavra, estarmos firmes, ó Deus, na proclamação da Tua palavra de vida eterna em Cristo Jesus, e que fortalece, que consola, que traz esperança, e que, ó Deus, é a palavra que prevalece, a palavra do Senhor. Guarda-nos, Pai, sustenta-nos, Senhor, e renova-nos, restaura-nos sempre na paz e na alegria do Senhor, sabendo que no Senhor a vitória nos pertence, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Um bom domingo.